Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou o Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a história da maior explosão antes da era atômica, a explosão de Halifax. Um acidente marítimo que resultou numa explosão que devastou a cidade de Halifax, no Canadá, deixando milhares de mortos e feridos, além de um prejuízo de milhões de dólares. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, a explosão de Halifax é uma daquelas histórias pouco conhecidas, mas que tiveram um impacto imenso na vida de milhares e, quiçá, milhões de pessoas. No dia 6 de dezembro de 1917, o mundo sofria com os abalos da Segunda Guerra Mundial. O Canadá estava envolvido no conflito e sua população temia, sobretudo, os ataques dos submarinos alemães. No entanto, o verdadeiro perigo para a próspera cidade de Halifax residia em inofensivos navios cargueiros que transportavam muitas toneladas de explosivos para serem utilizados nos campos de batalha na Europa. E foi neste 6 de dezembro que este perigo ficaria aparente, com a detonação da carga de um desses navios. Vamos conhecer essa história, começando pela Guerra para Acabar com Todas as Guerras, também conhecida como Primeira Guerra Mundial. Pessoal, a Primeira Guerra Mundial, quando ela eclodiu, ela foi por diversas vezes chamada de Guerra para Acabar com Todas as Guerras, né? Seu nome oficial, nome histórico, era a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, essa denominação só veio depois da Segunda. Até então ela é chamada de Grande Guerra e muitas vezes era tratada como a Guerra para Acabar com Todas as Guerras, porque tinha-se a ilusão de que, como eram inúmeros os países envolvidos, os principais países do mundo, acreditava-se que naquele conflito resolveria-se inúmeras questões, inúmeras pendências e, portanto, seriam evitados conflitos futuros. Ledo engano, né? A gente sabe hoje que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial criou um ambiente propício justamente para nascer um conflito ainda mais sangrento, né? A Segunda Guerra Mundial, já que foi o Tratado de Versalhes, assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial, que impôs as condições humilhantes para a Alemanha, que gerariam toda a revolta da população, uma dificuldade econômica muito grande, né? E criaria um ambiente propício para o surgimento de um regime totalitarista, como o nazismo, por exemplo. Bom, nesta época, o Canadá já estava envolvido no conflito ao lado dos Estados Unidos, né, lutando pela Tríplice Entente. O principal inimigo do Canadá era a Alemanha, né? O Canadá, como que ele participava da guerra? Com soldados, né, enviando tropas para a Europa para combater nos campos de batalha e através do envio de suprimentos para os seus aliados. Então, um país como a França, a Inglaterra, por exemplo, que fosse aliado do Canadá, o Canadá mandava suprimentos para lá, através de navios, né? Quais suprimentos eram esses? Remédios, alimentos, equipamentos, matérias-primas, petróleo, carvão, aço, munição, tecidos, enfim, tudo que esses países pudessem precisar na guerra, no esforço de guerra. Então, todos os dias eram despachados, havia um trânsito muito grande no Atlântico de navios, indo e vindo entre a América do Norte e a Europa. E uma das estratégias de guerra da Alemanha era impedir que esses suprimentos chegassem até os seus inimigos. E como que isso era feito? Através do torpedeamento de navios cargueiros pelos submarinos alemães. Então os submarinos ficavam patrulhando o Atlântico Norte, aguardando passar um cargueiro inimigo para afundá-lo. E obviamente os cargueiros canadenses estavam na mira desses submarinos. Nesse contexto nós temos a cidade de Halifax, localizada na costa do Canadá, na costa do Atlântico, uma cidade importante, prosperando, crescendo rapidamente, uma cidade que continha um porto muito movimentado. A cidade na época tinha 15 mil habitantes e ela fica localizada num canal chamado Canal de Bedford. Nesse canal, de um lado tem a cidade de Halifax e do outro tem a cidade de Dartmouth, que era um pouco menor que Halifax, né, com 6.500 habitantes,
mas também muito importante. E esse canal ele tinha um trânsito de navios ali muito grande, porque tinha um porto ali, porto de Halifax, que servia de ponto de partida para navios seguirem para a Europa. Acontecia muito, inclusive, de navios que partissem de outros países da América com destino à Europa pararem no porto de Halifax para abastecer, por exemplo, antes de cruzar o Atlântico. E seria essa conjuntura de eventos que causaria um dos eventos mais dramáticos da cidade de Halifax. Tudo por causa de um navio chamado Mont Blanc. Pessoal, no dia 1º de dezembro de 1917, o navio Mont Blanc partiu de Nova York carregado de explosivos. Ele era um navio francês, um cargueiro. Seu destino final era a França. Ele carregava cerca de 2.500 toneladas de vários elementos explosivos, tá? Inclusive TNT. Ele transportava também muitos elementos químicos, né? Tudo isso ia ser utilizado na guerra, na fabricação de bombas para serem utilizadas nos campos de batalha lá da Europa. Nesta viagem, o navio tinha 42 tripulantes, tá? E era comandado pelo capitão francês Aimé Limedec. Bom, então o navio partiu de Nova York no dia 1º e no dia 5 chegou a Halifax. Ele tinha que fazer uma parada em Halifax antes de seguir para a França. E no dia 5, quando ele chegou lá, ele não pôde atracar no porto, porque o que acontecia? O porto ele contava com uma proteção, que era um tipo de rede, que era colocada em uma rede imensa, né, colocada em volta do porto, para impedir que submarinos inimigos se aproximassem do porto. Só que essas redes elas impediam a entrada não só de submarinos, como de navios também. Então o que acontecia? Essa rede era abaixada, tinha um mecanismo que abaixava ela durante o dia para ver o trânsito de navios e durante a noite levantava para impedir um acesso indesejado de alguma embarcação ao porto. E quando o Mont Blanc chegou lá em Halifax, ele chegou no final do dia, essa proteção já havia sido levantada, né? Então lá no planejamento do capitão, o plano era atracar ainda no dia 5. Mas ele teve, por causa desse contratempo, ele teve que ficar nas imediações do porto, aguardando para atacar no dia 6 pela manhã, quando a proteção marítima baixasse. Enquanto isso, dentro do porto de Halifax, havia um navio chamado SS Imo, um navio belga que não estava envolvido na guerra, era um cargueiro também, ele estava levando uma carga para Nova York, mas como eu falei, não tinha nenhum envolvimento com a guerra. A Bélgica, inclusive, estava neutra no conflito nesse período. Ele continha 40 tripulantes e era comandado pelo capitão Hakon From. O SS Imo também sofreu contratempo. Ele pretendia partir para Nova York ainda no dia 5, mas houve um atraso no fornecimento de carvão. Ele havia atracado para abastecer-se com carvão, né, e aí seguiria para Nova York, só que houve um atraso nesse abastecimento. Então a partida dele do porto de Halifax foi adiada para o dia 6. Portanto, pessoal, o que nós temos aqui são dois navios que tiveram seu planejamento de navegação alterado devido a contratempos que estavam fora do alcance, fora do controle dos capitães dos dois navios, né? No entanto, eles não sabiam que essa sequência de eventos seria catastrófica no dia seguinte. Pessoal, naquele dia os trabalhos no porto começaram bem cedinho, tá? Por volta das 7h40. O navio Mont Blanc, então, assim que foi baixada a proteção contra submarinos, adentrou a área do porto. Ele, por medida de segurança, deveria ter descarregado a sua carga em uma ilha ali próxima antes de entrar na área do porto. Porém, este procedimento havia sido suspenso justamente em função da guerra, porque havia aumentado muito o trânsito de embarcações ali, havia uma urgência em realizar aquele trabalho e algumas medidas de segurança foram negligenciadas. Logo em seguida, dois práticos subiram a bordo de cada navio, um prático no SS Imo e outro no Mont Blanc. Para quem não sabe, um prático é um profissional que trabalha ali no porto que conhece muito bem a região, então ele assume
o controle da embarcação, geralmente ou para entrar ou para sair do porto, né? Porque ele tem um conhecimento ali da navegabilidade da região, onde tem um banco de areia, onde tem recifes, né? Então, como não há tripulantes na embarcação com a prática naquele porto específico, sobe a bordo então um profissional chamado prático para manobrar a embarcação nas mediações do porto. Então, com o prático no timão de cada um dos navios, o SS Imo começou a sair do porto de Halifax e o Mont Blanc começou a entrar. Não só eles dois, lembre-se, como eu falei, a movimentação no porto era muito grande, então havia vários outros navios fazendo a mesma coisa, tá? Junto com o Imo tinha vários outros navios saindo do porto de Halifax e junto com o Mont Blanc tinha vários outros na fila de espera para entrar. Mas aí houve mais uma ocorrência nesta trágica cadeia de eventos. O que aconteceu? O canal que dava acesso ao porto, ele tinha um código ali, né? Quem estivesse saindo do porto devia seguir num determinado sentido, né? Vamos supor que seja o direito, não sei esse detalhe específico, mas acho que era isso. Quem estivesse saindo do porto devia seguir do lado direito, e quem estivesse entrando no porto devia vir pelo lado esquerdo. Só que o SS Imo, assim que ele entrou nesse canal, tinha uma embarcação, um navio chamado Stella Maris, justamente na frente dele, parado. Aí não dava para ele seguir por ali. Aí o que ele fez? Ele entrou do outro lado, né? Ele entrou do lado de quem estava entrando no porto. Ou seja, comparando com o tráfego de automóveis, é como se ele tivesse entrado na contramão. Ele invadiu a região dos navios que estavam chegando ao porto. Navios que estivessem entrando viriam na direção contrária dele. E assim que ele saiu de trás do Stella Maris, ele deu de frente com o Mont Blanc. E aí, pelo rádio, a tripulação dos dois navios, do Mont Blanc e do Imo, ficaram discutindo, né? O Imo queria que o Mont Blanc saísse do caminho, porque na visão dos tripulantes do Imo eles estavam corretos, porque tinha um navio que não tinha nada a ver com eles parado na parte deles, e os tripulantes do Mont Blanc ficaram exigindo que o Imo saísse do caminho, porque ele estava na faixa que pertencia ao Mont Blanc. E aí os dois navios foram se aproximando e a tripulação discutindo pelo rádio. Ninguém recuava, os navios se aproximando. Aí o capitão do Imo, vendo o impasse que estava se criando e vendo que os navios iam se chocar mesmo, ele ordenou que fosse dada a ré no Imo. Mas aí foi tarde demais, o Mont Blanc veio com tudo e atingiu em cheio o Imo. Quando eles se chocaram, a pancada não foi tão severa, porque a velocidade dos navios não era muito alta, né? Não houve nem perdas humanas, só houve avarias nos dois navios. E eles ficaram colados, né? O Mont Blanc atingiu meio de lado assim o Imo, aí eles ficaram meio que colados assim, o Mont Blanc, a proa do Mont Blanc ficou grudada na lateral do Imo. E aí, barris de benzeno, mais de 200 toneladas de barris de um produto químico chamado benzeno, usado na produção de explosivos, que estavam acondicionados no convés do Mont Blanc, com a mudança brusca de velocidade, muitos deles caíram da pilha que estavam e caíram sobre o convés, se quebraram, inundando todo o convés do Mont Blanc com esse benzeno. E aí o que aconteceu? Como os dois navios estavam colados, o capitão do Mont Blanc ordenou que fosse dado uma ré no navio para eles se desgrudarem. Quando fizeram isso, o atrito do metal dos dois navios gerou muitas faíscas, e essas faíscas caíram sobre o convés do Mont Blanc, incendiando o benzeno, que é altamente inflamável, e começou assim um incêndio que levaria a uma reação em cadeia. Então o Mont Blanc ele começou a se incendiar, porque o benzeno estava pegando fogo. Em poucos minutos o Mont Blanc foi envolto por uma coluna de fumaça que subia até os céus, e barris de benzeno. O benzeno, como eu falei, é altamente inflamável, então barris que ainda estavam fechados, no momento em que eles se incendiavam, aquele benzeno explodia e lançava os barris em direção ao céu, em todas as direções, para as laterais também, semelhante a um foguete, a um fogo de artifício. E isso começou a acontecer com inúmeros barris. Então você tinha ali um navio, uma imensa coluna de fumaça em cima dele, e barris, um material líquido incandescente, e soltando faíscas, voando em todas as direções. E isso já era visível inclusive na cidade, fora da região do porto. E muitas pessoas alheias
ao perigo que aquilo representava, começaram a se aglomerar nas ruas para assistir aquele dantesco espetáculo. Então, pessoas pararam seus afazeres, saíram de casa e foram para a rua para observar o navio pegando fogo. Enquanto isso, dentro do Mont Blanc, o capitão Amélie Médec, ele se vê num dilema muito grande. Ele tem que escolher entre combater o incêndio ou abandonar o navio. Vendo que o incêndio estava fora de controle, que ele não dispunha de equipamentos para combater incêndios daquela natureza em seu navio e que sua tripulação não poderia fazer nada, ele decide abandonar o navio para salvar a sua tripulação. 2 botes a remo são baixados então com os tripulantes e eles rumam em direção à cidade de Dartmouth. Quando eles desembarcaram lá no porto de Dartmouth, os tripulantes começaram a correr pelas ruas porque eles sabiam que o navio ia explodir a qualquer momento, a explosão seria muito grande. Então a intenção deles era correr para dentro da cidade o máximo que eles pudessem. E no caminho eles tentavam alertar as pessoas, eles paravam as pessoas no caminho e falavam com elas: porra, o navio vai explodir! Tá acontecendo muito perigoso, vocês podem morrer, salvem suas vidas, corram! Mas tinha um problema. Todos os tripulantes no navio falavam francês e no Canadá fala-se principalmente o inglês. Resultado, ninguém nas ruas entendeu o alerta dos tripulantes do Mont Blanc, né? Diante disso eles desistiram e a única coisa que fizeram foi correr o máximo que pudessem para os limites da cidade. Enquanto isso, no outro navio, no SS Imo, o cargueiro holandês, o comandante decide afastar, ele mantém a sua tripulação a bordo e decide afastar o navio do Mont Blanc que estava em chamas. Por volta das 9h04 da manhã, o fogo atingiu mais de 200 toneladas de TNT que estavam no porão do Mont Blanc. Uma grande explosão se seguiu, uma luz cegante foi irradiada para todos os lados e um imenso cogumelo de fumaça surgiu onde antes estava o navio Mont Blanc. No local da explosão, o calor foi de 5.000 graus. Toda a água que estava em volta do Mont Blanc foi vaporizada instantaneamente com tamanho calor. E uma onda de choque que viajava a uma velocidade de 1.500 metros por segundo começou a se irradiar na direção das cidades de Dartmouth e de Halifax. Casas foram destruídas, prédios foram derrubados, destroços voavam para todos os lados, atingindo as pessoas que estavam dentro das edificações, que estavam nas ruas. Pessoas eram lançadas a dezenas de metros de distância. Uma verdadeira chuva de grandes destroços caía sobre a cidade. Destroços oriundos não só da própria cidade, né, um pedaço de reboco, um pedaço de um veículo, um pedaço de concreto da rua mesmo, um pedaço de uma ponte, simplesmente desabava no meio da rua, em cima de uma casa, de um prédio, como também um pedaço de navio, uma âncora, uma chapa de ferro pesando não sei quantas toneladas, um canhão, e atingiam as edificações e as pessoas, matando, mutilando. Um tsunami também atingiu o porto e a cidade, se estendendo por 3 quarteirões, tá? Os 3 primeiros quarteirões próximos do porto foram invadidos por esse tsunami. Vou colocar esse mapa aí que mostra a destruição, né, a área atingida, melhor dizendo. Na área em cinza a gente tem a região atingida pela onda de choque, pela explosão propriamente dita. Em vermelho, no X aí vermelho, a gente tem a localização do Mont Blanc no momento que ele explodiu, e dentro desse círculo a gente tem a área atingida pela tsunami. Então vocês podem ver que a destruição realmente foi muito grande. Com a explosão, o Mont Blanc ele foi totalmente destruído, ele foi desintegrado com a violência da explosão. Só para se ter uma ideia, o seu canhão de popa destinado à proteção do navio foi parar a 5,5 km de distância. Um pedaço da âncora, pesando 500 kg, foi lançado a 2 km de distância. Esses 2 objetos, o pedaço da âncora e o canhão, inclusive eles foram mantidos nos locais onde foram encontrados, né, e foram transformados em monumentos em memória às vítimas da tragédia. E todo o navio foi fragmentado, como eu falei, ele se desintegrou e seus pedaços foram atirados para todos os lados, né, atingindo construções, matando e mutilando pessoas, perfurando cascos de navios. Quanto à sua tripulação,
a decisão do capitão mostrou-se correta, né? Só lembrando, a tripulação desembarcou em botes, chegou na cidade de Dartmouth e correu o máximo que pôde para os limites da cidade. Lembrando que Dartmouth também foi atingida pela explosão. Todos os tripulantes sobreviveram graças a essa decisão do comandante, né? Com exceção de apenas um tripulante, né? Que sofreu alguns ferimentos, foi submetido a tratamento médico, mas morreu alguns dias depois. Com exceção dele, todos os demais sobreviveram. Já o Imo, ele não teve a mesma sorte, né? O seu capitão morreu na explosão, 5 tripulantes morreram e também o prático que estava no comando do navio naquele momento. Com a violência da explosão e o tsunami que se seguiu, o Imo ele foi parar na região costeira, ele foi lançado para fora da água, todo o navio, tá? Foi lançado para fora da água, sobre o porto, foi muito danificado, mas posteriormente foi possível a sua recuperação. Ele foi submetido a um processo de salvatagem e foi recuperado e voltou a operar alguns anos depois. Essa explosão, semelhante a uma explosão atômica, deixou também uma nuvem de cogumelo. Essa foi a maior explosão da história antes da era atômica. Na região atingida, quase todos os prédios foram destruídos. Após a explosão, um incêndio se alastrou pela cidade, destruindo o pouco que sobrou dos escombros, né? Muitas pessoas morreram na explosão, foram feridas e muitas também acabaram cegas por estilhaços de vidro. Janelas estouravam e estilhaços de vidro atingiam seus olhos, atingiam todo o corpo, né? E quando atingiam o olho da pessoa, acabavam cegando-a. O número de mortos, ele oscila entre 1.600 e 2.000 mortos, dependendo da fonte. Daí o número de feridos gira em torno de 9.000 pessoas. Quem eram essas vítimas, né? As que morreram, as que foram feridas? Eram marinheiros que trabalhavam nos navios que estavam no porto, eram funcionários do porto e habitantes em geral das cidades de Halifax e Dartmouth. Um operário de uma fábrica que havia interrompido seu trabalho para assistir o navio se incendiando, professores e alunos, crianças, né, que estudavam na escola, pais de família, mães de família que faziam serviço em casa no momento da explosão, pessoas que estavam simplesmente passando pela rua, pessoas das cidades ao redor de Halifax, mas que trabalhavam em Halifax, e eram vítimas do desastre não só os mortos e feridos, mas também os sobreviventes, porque muitas pessoas ficaram desabrigadas, milhares de pessoas ficaram desabrigadas uma vez que suas casas, suas residências foram destruídas pela explosão. A notícia da explosão se espalhou por todo mundo na época, né? Houve uma solidariedade muito grande, pessoas de todo o Canadá que podiam ajudar no processo de recuperação, no trabalho de resgate, né? Bombeiros, enfermeiras, médicos, engenheiros, pedreiros que poderiam trabalhar na reconstrução das casas, se dirigiram à cidade de Halifax, né, para se voluntariar, para realizar esses trabalhos. Muitos recursos, muitos suprimentos foram doados para Halifax, né, na forma de sangue, remédios, profissionais especializados, né, como médicos principalmente. E graças a tudo isso, a comunidade se recuperou. Hoje Halifax é uma cidade moderna, uma cidade bonita, uma das mais modernas do mundo, tem 400.000 habitantes. Você chegando em Halifax hoje, você não vê nenhum vestígio desse lamentável desastre, a não ser os monumentos que existem nas ruas, né? E também o Museu Marítimo, que relembra duas grandes tragédias ocorridas na cidade. A primeira é a explosão de Halifax e a segunda foi o naufrágio do Titanic. Porque, para quem não sabe, quando o Titanic afundou, muitos dos corpos recuperados no mar, os poucos corpos, né, quando o Titanic afundou, alguns navios se dirigiram para lá e conseguiram recuperar alguns corpos para serem sepultados. Foram poucos, né? Algumas poucas centenas, morreram mais de 1.500 pessoas no desastre. E esses corpos foram sepultados aonde? No cemitério de Fairview, localizado em Halifax. Então é uma cidade que tem uma relação muito íntima com o mar, né? Pelo seu porto ser muito importante, não só em tempos de guerra, mas também em tempos de paz. E também foi palco de duas das maiores tragédias marítimas ocorridas até hoje. Outra coisa interessante, quando aconteceu o desastre, a cidade que mais ajudou Halifax foi a cidade de Boston, nos Estados Unidos.
porque mandou muitas doações, suprimentos, profissionais e tal. Prestou um apoio muito grande, né? Uma forma de retribuição, alguns anos depois, a cidade de Halifax mandou uma árvore de Natal para Boston. E no ano seguinte mandou de novo, fez sucesso muito grande, no ano seguinte mandaram de novo. E aí o que aconteceu? Virou tradição. Agora todos os anos, até hoje, a cidade de Halifax envia uma árvore de Natal para Boston, que é montada numa praça lá específica e é acesa, relembrando não apenas a tragédia, mas também a solidariedade que foi prestada nessa ocasião, né? Pessoal, então essa foi a incrível história da explosão de Halifax. Um caso não só de tragédia, mas também um exemplo de superação do espírito humano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like aqui para ajudar no crescimento do canal. Deixe um comentário também e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. E lembre-se de clicar no sininho para você receber as notificações do canal sempre que sair um vídeo novo. E já que você gosta de histórias desse tipo, eu gostaria que você assistisse um outro vídeo que eu fiz contando a história do desastre do ônibus espacial Challenger. Um ônibus espacial que explodiu ao vivo em frente às câmeras, chocando todo mundo e marcando profundamente o programa espacial norte-americano. Clica aqui no link para você assistir o vídeo, porque vale a pena, a história é realmente impressionante, tá ok? Muito obrigado então pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!